Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, eu tô muito feliz com essa oportunidade de estar aqui mais uma vez no nosso devocional da Palavra do Senhor. Também tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado e eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra para o seu coração. Então, abra o seu coração e ouça aquilo que ele deseja te entregar. No nosso devocional de hoje, eu vou estar lendo lá no livro de João, capítulo 8, uma passagem muito conhecida, que vai falar sobre a mulher adúltera, no momento em que Jesus está ali ensinando aos seus discípulos e uma grande multidão, e chega os escribas e os fariseus com uma mulher que foi pega em adúltera e pede para que Jesus haja de acordo com a lei de Moisés, que na lei de Moisés, quando alguma mulher era pegada em ato de adultério, era apedrejada. Mas esses escribas e fariseus, eles conheciam muito a palavra, mas eles também impunham leis de acordo com a vontade dele, e ele muitas das vezes não seguiam as palavras. Então Jesus, com sua misericórdia, com sua graça, com o seu amor, ele consegue aproveitar daquela oportunidade onde os fariseus e os escribas queriam achar um pretexto para que Jesus condenasse aquela mulher e atirasse a pedra, e todos ali olhassem para Jesus com um olhar de acusação, porque Jesus, ele dizia que era o Messias, Filho de Deus, pregava sobre o amor, e se naquele momento Jesus autorizasse aquele povo a atirar a pedra sobre aquela mulher, ele estaria agindo contra a palavra que ele pregava. Então Jesus foi sábio naquele momento e ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, porque Jesus sabia que todos ali tinham pecado. Eles se envergonham, abaixam a cabeça e um por um vai se retirando, porque ali havia muitos pecadores. Poderia não ser no ato do adultério, mas em outros pecados. Então Jesus ali faz uma grande lição. Ele olha para aquela mulher e diz: vá, os seus pecados estão perdoados, não peque mais. E Jesus libera aquela mulher, porque o único que poderia apedrejar aquela mulher seria Jesus, mas ele não faz isso, ele a perdoa e ela vai em paz, porque recebeu o perdão de Jesus. E eu quero dizer para cada um de nós que está assistindo esse devocional, para cada um de vocês, que muitas das vezes a gente faz o papel desses fariseus. A gente pode até conhecer a palavra, a gente pode até pregar a palavra, pode estar dentro da igreja conhecendo a Bíblia do início ao fim, mas muitas das vezes a gente nem vive aquilo que a gente prega, a gente não vive aquilo que a gente sabe, mas a gente quer cobrar do nosso irmão, a gente quer que o outro seja perfeito, que o outro não erre, que o outro não fale. Naquele momento, eles tinham o intuito de que Jesus ali na hora, ele tivesse uma ação onde demonstrasse que Jesus não era Jesus, que Jesus não era o amor que ele pregava que era. Mas para a nossa vida, aplicando para os nossos dias de hoje, Jesus deixou uma grande lição de que eu e você não devemos julgar os outros de acordo com aquilo que a gente sabe. Às vezes aquilo que o outro erra pode não ser aquilo que você erra, mas não deixa, porque Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. O seu erro pode ser um, o do outro pode ser outro. Então, em vez de você querer condenar o outro, julgar o outro, apedrejar o outro, olha para você, tenta ser alguém melhor. Se você não pode ajudar o outro, se você não pode falar palavras que edificam, palavras que curam, palavras que transformam, se você não é um exemplo para ajudar o outro, como Jesus fala, como um cego pode conduzir outro cego, os dois vão cair no abismo. E tem muitas pessoas que tá no pecado, tá no erro, tá dentro da igreja, que é pior ainda do que aqueles que não estão querendo ser fariseus, dizem ser conhecedores da palavra, mas estão mais errados, mais no pecado do que aqueles que estão ali com os seus erros expostos. Então, antes de você querer tirar o cisco que tá no olho do seu irmão, tira a trava que tá no seu. Às vezes a gente olha para essa passagem e fala:
Mas Jesus, ele poderia ter corrigido aquela mulher, Jesus poderia ter advertido ela, mas a gente não sabe realmente como que foi o diálogo entre Jesus e aquela mulher. A Bíblia vai nos dizer que Jesus pega na mão dela, a mulher levanta e Jesus fala, vai e não peque mais. Jesus conhecia o coração dela, então Jesus sabia que a mulher poderia ter sido pega em flagrante, no adultério, mas ali dentro do coração dela, ela já havia pedido perdão a Deus, e é o que importa. Quando você erra, quando você falha, você tem que realmente pedir perdão a Deus de todo o seu coração. E Deus, ele conhece o nosso coração e ele nos perdoa, ele não nos julga, ele não nos condena, porque eu falo assim, irmãos, no momento em que a gente está vivendo aqui nessa terra, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai pecar, a gente vai desagradar a Deus, porque somos seres humanos, somos falhos, cheios de imperfeição. Mas o que você não pode é conformar com o erro, é conviver com o erro, como Jesus disse para ela, vá e não peques mais. É o que Jesus espera de mim e de você, ele nos perdoa. Quando a gente pede perdão, ele nos perdoa. O homem nos julga, o homem nos condena, o homem quer nos apedrejar, mas Jesus, ele olha para nós, vê o nosso coração, quando a gente realmente pede perdão a ele, ele nos perdoa e ele espera que eu e você não cometa novamente o mesmo erro. Então tem muitas pessoas que por elas não fazer certos erros, elas acham que têm o direito de querer cobrar do outro. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que corrigir sim, exortar os nossos irmãos. A palavra nos diz que as nossas palavras, elas dão vida e morte, né? Então tem muitas pessoas que estão achando que tá ajudando os outros, mas está simplesmente afundando ainda mais as pessoas, porque não sabe como corrigir, não sabe como falar. Então eu e você precisa seguir o exemplo de Jesus. Vamos estender a mão para aqueles que erram, vamos estender a mão, vamos ajudar, vamos ter paciência, vamos olhar para eles e falar, eu te perdoo, você errou, você falhou, eu te perdoo, mas não tá certo o que você tá fazendo, você precisa melhorar, não peque mais, mas não seja como aqueles fariseus, não seja como aqueles doutores da lei, que se achavam no direito de apedrejar aquela mulher, mas a vida deles estava muito mais pior do que aquela mulher pega em adultério. Então, que eu e você possa refletir diante dessa palavra. Jesus, ele não coagiu com o pecado, com o erro daquela mulher, porque Jesus disse, não peques mais, mas Jesus também não a condenou, porque ele conhecia o coração dela. Então, eu e você não conhecemos o coração do nosso irmão, quando ele erra, quando ele falha, a gente não conhece o que se passa ali dentro, somente Deus. Então, o papel de juiz pertence a Deus. Nós, como Jesus disse, o segundo maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nosso papel é amar o próximo, mesmo ele errando, mesmo ele falhando. O único que vai nos julgar no grande dia, no final de tudo, vai ser Deus. E ele não vai julgar nós de acordo com aquilo que os nossos olhos podem ver, mas de acordo com o nosso coração, porque tem muitas pessoas que elas fazem as coisas erradas e até pedem perdão ali a Deus, mas no coração delas ainda não houve realmente o arrependimento. E o que Deus realmente quer não é pessoas conhecedoras da palavra, que fala bonita a palavra, mas sim pessoas que vivem, né? Porque esses escribas e fariseus, esses doutores da lei, eles não viviam realmente as palavras. A maioria deles, eles perseguiam Jesus, eles eram contra Jesus e eles falavam da palavra de Deus como se realmente eles vivessem aquilo, que eles realmente sentissem temor a Deus, porque eles mal reconheciam que Jesus era o Messias. Então tem muitas pessoas assim, cheias do conhecimento, mas com pouco de Deus na vida delas. Então que eu e você não venhamos ser assim, e que eu e você venhamos ser como Jesus, estender a mão ao invés de tacar uma pedra, porque a palavra fala, com a mesma medida que você julgar o outro, você será julgado. Então, vamos olhar para nós, tentar sermos pessoas melhor. E se a gente vê o nosso irmão errando, o nosso irmão pecando, que nós possamos ajudá-los, mas primeiramente olhar para nós, ver se nós realmente somos capazes de ajudá-los, porque dependendo da forma que você for corrigir, que você for exortar seu irmão, você vai acabar
perdendo uma alma, afastando uma alma de Deus. A gente tem que saber como falar, como corrigir, não é passando a mão na cabeça de ninguém, mas saber, porque o próprio Jesus sabia. Ele fala que os dons do Espírito, né? Domínio próprio, mansidão, e tem muitas pessoas que não têm domínio próprio, não têm mansidão, então essas pessoas não estão preparadas para corrigir a outras pessoas. E foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero que ele possa falar ainda mais com vocês. Um beijo no seu coração e eu espero vocês até o nosso próximo devocional. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e ele vai entregar para outras pessoas que também precisam ser evangelizadas. E eu aguardo vocês até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!